Olá, Fabrício Venâncio aqui. Se você acha que precisa se esforçar cada vez mais para mudar sua realidade, eu já te adianto. É exatamente isso que está te mantendo no mesmo lugar. O problema não é falta de tentativa, é excesso de bloqueio. Hoje eu vou te mostrar uma fórmula tão simples que quase ninguém aplica, porque ela vai contra tudo que te ensinaram. Você não cria resultado fazendo mais, você cria resultado parando de resistir. Antes de entrar no conteúdo, deixa eu te falar algo rápido e importante. Se você quer começar o ano reprogramando sua mente para prosperar de forma rápida e praticamente automática, o método subliminar já está aberto para novos atendimentos individuais. É um processo onde eu mesmo crio uma reprogramação exclusiva para você, baseada na sua história, suas crenças e seu momento atual, para eliminar bloqueios financeiros e instalar uma nova identidade de prosperidade enquanto você dorme. Você fala direto comigo no WhatsApp, sem atendente, sem robô, para eu entender sua situação e te explicar como funciona e se ainda tem vaga agora. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora presta atenção. Existe uma matemática invisível por trás de tudo que você vive hoje. E essa matemática é desejo mais não resistência igual a resultado. Todo mundo deseja alguma coisa. Mais dinheiro, mais paz, mais liberdade, mais reconhecimento, mais movimento. Mas quase ninguém recebe o que deseja por um motivo simples. Junto com o desejo, a pessoa emite medo, dúvida, urgência, carência e controle. É como se você pisasse no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você diz que quer prosperar, mas pensa, isso é difícil, não é pra mim, vai demorar. Eu sempre volto pro zero. Isso é resistência. E resistência não deixa o desejo chegar. Não porque a vida te ignora, mas porque você mesmo bloqueia a entrega. O desejo já foi registrado no instante em que você sentiu a falta, o incômodo, a dor, a vontade de algo diferente. A vida já ouviu, o campo já respondeu. O problema nunca foi pedir pouco, né? O problema sempre foi resistir demais. E a resistência não aparece como algo óbvio. Ela aparece como preocupação constante, necessidade de prova, medo de perder, comparação com os outros, tentativa de controlar o tempo, ansiedade por resultado. Tudo isso é você dizendo, eu quero, mas não confio. E o jogo real não responde a quem quer, ele responde a quem permite. Outro erro clássico é achar que você quer coisas. Você não quer coisas. Você quer o estado que acha que a coisa vai te dar. Você quer dinheiro porque acha que ele vai te dar segurança. Quer reconhecimento porque acha que ele vai te dar valor. Quer liberdade porque acha que ela vai te dar paz. Só que coisas não fabricam estados. Elas só revelam o estado que já estava aí. Por isso, tem gente que conquista e continua inquieta. E tem gente que ainda não conquistou, mas já está em paz e por isso começa a receber. O modelo velho diz, quando eu tiver, eu serei. O modelo real é, quando eu for, eu terei. Primeiro muda o estado, depois a realidade acompanha. E aqui vem a virada. Você não precisa convencer o mundo. Você precisa parar de se contradizer por dentro. Enquanto você deseja e ao mesmo tempo duvida, controla, teme e aperta o tempo, você está ensinando ao campo que você não está pronto para receber. A resistência não mora em frases bonitas. Ela mora nos micro-hábitos mentais que você repete sem perceber. Ela aparece quando você diz que confia, mas vive checando. Quando diz que entregou, mas fica vigiando, né? Quando diz que soltou, mas fica testando. Resistência é essa tentativa silenciosa de controlar o como e o quando. Você não resiste dizendo não quero. Você resiste dizendo quero, mas não acredito 100%. Quero, mas tenho medo de quebrar a cara. Quero, mas preciso de sinal antes. Quero, mas não posso relaxar. E enquanto esse mas existir, o campo não se abre totalmente. Porque o campo responde à coerência, não à vontade. A vida não obedece quem deseja. Ela se organiza ao redor de quem está alinhado. E alinhamento não é pensar positivo. É parar de contradizer o que você diz querer. Vamos trazer isso para algo simples? Você diz que quer prosperar. Mas como você se comporta internamente? Você se sente seguro ou em alerta? Você se sente em fluxo ou em urgência? Você se sente confiante ou se preparando para perder? Seu corpo já está vivendo a realidade que você diz querer? Porque não é a frase que cria, é o estado. Seu sistema nervoso é o termômetro da sua criação. Se ele vive em tensão, medo, expectativa e vigilância, ele está emitindo. Isso é perigoso. Isso pode dar errado. Isso pode me machucar. E o campo responde protegendo você de receber. Agora entende a ironia? Você pede prosperidade vibrando ameaça. Você pede amor vibrando defesa. Você pede liberdade vibrando controle. E o campo diz, se isso é ameaça,
não entrego. Por isso, a virada não é fazer mais. É relaxar no ponto certo. Mas relaxar não é largar tudo. É parar de lutar contra a própria criação. É sair do modo forçar e entrar no modo permitir. E permitir não é passivo. É coerente. Coerência é quando você quer, mas não implora. Você deseja, mas não vigia. Você escolhe, mas não se agarra. Você confia, mas não exige. É quando você age sem desespero. Fala sem pedir validação. Espera sem ansiedade. Anda sem pressa. Isso é não resistência. E é por isso que algumas pessoas parecem sortudas. Não é sorte. É ausência de atrito interno. Elas não estão em guerra com o tempo. Não estão brigando com a vida. Não estão disputando com o fluxo. Elas fazem o que sentem que precisa ser feito e deixam o resto se organizar. Enquanto a maioria faz o que acha que precisa e tenta controlar tudo que vem depois. Esse controle é o maior sabotador invisível. Você não percebe, mas quando você tenta controlar o resultado, você está dizendo: eu não confio que isso venha sem a minha tensão. E tensão não cria, tensão bloqueia. A vida funciona melhor quando você escolhe o estado antes do resultado. Quando você vive como quem já está em terreno seguro, como quem já está sendo guiado, como quem não precisa se defender do futuro. E isso não vem de técnica, vem de decisão interna, a decisão de parar de tratar o desejo como ameaça, a decisão de parar de viver como se tudo pudesse dar errado, a decisão de parar de apertar o tempo. Porque quando você vive assim, você não precisa correr atrás, você começa a ser alcançado. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete quando começa a aplicar manifestação, lei da atração, criação consciente ou qualquer outro nome que você dê. A pessoa muda os pensamentos, mas não muda o estado. Troca as frases, mas mantém o mesmo corpo tenso. Repete afirmações com o mesmo estômago apertado, visualiza a prosperidade, com o sistema nervoso em modo de sobrevivência. Isso não é alinhamento, isso é maquiagem mental. O campo não responde à narrativa, ele responde à fisiologia. Antes de ser espiritual, a criação é biológica. Seu corpo é a antena. Quando seu corpo está contraído, acelerado, hipervigilante, tentando prever, evitar, controlar, ele está emitindo um sinal muito claro. Perigo, escassez, instabilidade. Não é seguro relaxar. E o campo respeita isso. Ele não entrega expansão para um sistema configurado para defesa. Por isso tanta gente estuda, aplica técnicas, medita, afirma, visualiza e continua batendo no mesmo teto invisível. Porque o teto não está no mundo. Está no corpo, mais especificamente no sistema nervoso. Você pode pensar em abundância o dia inteiro, mas se o seu corpo ainda opera como alguém que precisa se proteger, o sinal real continua sendo de escassez. Você pode dizer, eu confio, mas se seus músculos estão sempre tensos, se sua respiração é curta, se sua mente nunca desacelera, o campo escuta o corpo, não o discurso. E aqui está a parte desconfortável. A maioria das pessoas não vive buscando o que quer, vive tentando evitar o que teme. Evitar faltar, evitar perder, evitar ser rejeitado, evitar errar, evitar se frustrar. A vida inteira vira uma coreografia de prevenção. Só que o campo não diferencia buscar de evitar. Ele apenas replica o padrão dominante. Se o padrão dominante é cuidado, alerta, defesa, antecipação, tensão, é isso que se perpetua. Não porque você merece, não porque é castigo, mas porque é coerente. Coerência é a lei invisível mais forte que existe. O mundo externo se organiza para não te contradizer internamente. Agora observa algo importante. Quando você já viveu momentos de sorte inesperada, encontros improváveis, soluções rápidas, dinheiro que apareceu, portas que abriram, como você estava por dentro? Provavelmente distraído, mas leve, sem tanto controle, sem tanta expectativa. Você não estava tentando manifestar, você estava disponível. Disponibilidade interna é o nome elegante da não resistência. É quando o corpo não está em posição de combate. É quando a mente não está vigiando o futuro. É quando o emocional ele não está se defendendo do passado. É um estado de neutralidade confiante. E isso é raro. A maioria das pessoas confunde intensidade com poder.
acha que quanto mais pensar, planejar, se preocupar, desejar, afirmar, vigiar, mais rápido vem. Mas isso só aumenta o atrito. É como tentar abrir uma porta empurrando enquanto ela diz puxe. Você não precisa de mais força, precisa de menos oposição. E oposição interna é tudo aquilo que diz: e se der errado? E se eu perder? E se não funcionar? E se eu me iludir? Essas perguntas parecem prudentes, mas energeticamente são contratos com atraso. Não é o desejo que está te travando. É a identidade defensiva que você construiu para sobreviver. Essa identidade foi útil um dia. Talvez na infância, talvez em fases difíceis, talvez quando confiar doía. Mas agora ela cobra um preço. Ela mantém você vivo, mas não deixa você expandir. A identidade defensiva não nasce porque você quis. Ela nasce porque em algum momento foi necessário. Toda vez que você passou por rejeição, perda, vergonha, humilhação, insegurança, medo real, seu sistema não pensou em evoluir. Ele pensou em sobreviver e ele fez isso criando estratégias invisíveis. Ficar mais atento, confiar menos, controlar mais, se preparar para o pior. Não criar expectativa, não se expor demais. Essas estratégias viraram hábitos. Os hábitos viraram padrão emocional. O padrão emocional virou identidade. E identidade é a coisa mais difícil de mover, porque você não defende só ideias. Você defende quem você acredita ser, mesmo quando esse quem eu sou está te limitando. Por isso mudança dói, não porque é difícil aprender algo novo, mas porque ameaça a velha versão que te manteve vivo. A mente diz, quero mudar, mas o corpo diz, isso é perigoso. E o corpo sempre tem mais voto que a mente. É por isso que você entende, mas não aplica. Sente que sabe, mas não vive. Concorda? Mas não muda. Porque entendimento é mental. Mudança é fisiológica. E aqui entra a parte mais ignorada da criação consciente. Você não muda a sua vida mudando metas. Você muda a sua vida mudando o lugar interno de onde você reage. Enquanto você reagir a partir de defesa, tudo que você cria será defensivo. Enquanto você reagir a partir de medo, tudo que você manifesta virá com medo embutido. Enquanto você reagir a partir de carência, até quando ganhar vai sentir falta. A realidade não te dá coisas, ela te dá versões de você. E cada versão de você tem um teto natural. Existe a versão que sobrevive, existe a versão que evita, existe a versão que se protege, existe a versão que controla, existe a versão que confia, existe a versão que recebe, existe a versão que cria sem tensão. Você não atrai o que quer, você acessa o que a sua versão interna permite. Por isso tem gente que muda de cidade, muda de trabalho, muda de relacionamento, muda de estratégia, e a história emocional se repete, porque o palco muda, mas o ator é o mesmo, e ele interpreta sempre o mesmo papel, até que algo mude por dentro. Agora, existe um ponto exato onde essa identidade começa a afrouxar. Não é na força, não é na repetição cega, não é na tentativa de pensar positivo. Ela afrouxa quando você entra num estado onde o corpo não está em alerta, a mente não está antecipando, a emoção não está se defendendo. Esse estado não é êxtase, não é euforia, não é empolgação. É neutralidade segura. É quando o corpo sente, agora está tudo bem. Agora não preciso lutar. Agora não preciso fugir. Agora não preciso provar. Nesse estado, a identidade defensiva perde força, porque ela só existe para te proteger. Quando não há sensação de perigo, ela fica sem função. E quando ela fica sem função, outra identidade pode emergir. A identidade que cria, a identidade que recebe, a identidade que permite. É nesse estado que o campo começa a responder diferente. Não porque você pediu melhor, mas porque você parou de bloquear. Tudo que eu te mostrei até agora tem um ponto central. Você não muda a vida brigando com a mente. Você muda a vida quando o corpo sai do estado de defesa. Enquanto o seu sistema estiver em alerta, qualquer tentativa de criar algo novo vira esforço, tensão e frustração. A mudança real começa quando você entra naquele estado que eu te expliquei. Neutralidade, segura, corpo relaxado, mente sem luta,
emoção sem defesa. É nesse estado que a identidade antiga começa a soltar. E é nesse espaço que uma nova versão sua pode surgir. O problema é que sozinho quase ninguém consegue acessar isso de forma consistente. Por quê? A mente sabota. O corpo reage, o medo puxa de volta. O velho padrão chama... E aí a pessoa até entende, mas não muda. Foi exatamente por isso que eu criei o método subliminar. Não como motivação, não como técnica cansativa, não como mais uma coisa para você se esforçar para fazer, mas como um sistema para fazer o seu corpo e o seu subconsciente entrarem nesse estado de neutralidade segura automaticamente enquanto você dorme. O método subliminar é uma verdadeira lavagem cerebral subliminar. Um processo simples, rápido e praticamente automático que dissolve os códigos de escassez, desativa padrões de defesa, reprograma crenças profundas, instala uma nova identidade interna, faz o corpo aprender que é seguro receber sem esforço consciente, sem prática cansativa, sem ter que controlar pensamento, você dorme. Sua mente se reorganiza. A transformação acontece exatamente no nível onde suas crenças foram criadas, o subconsciente. Por isso, ela não depende de força de vontade. Ela depende de exposição correta e esse processo é individual. Cada reprogramação é criada de forma única, com base na sua história, nas suas crenças e no seu momento atual. Não é algo genérico, não é um áudio padrão para todo mundo. Quando você inicia a conversa no WhatsApp, você fala diretamente comigo, sem robôs, sem atendentes, sem enrolação. Eu entendo sua situação, te explico como funciona o processo e vejo se existe disponibilidade para você começar agora. Janeiro é o mês dos recomeços, mas não adianta mudar o calendário se a mente continua rodando o mesmo programa. Se você quer começar este ano diferente, não só no discurso, mas na identidade interna, o método subliminar é exatamente para isso. Janeiro é a última chance de entrar com as condições do ano passado. A partir do próximo mês, o valor será reajustado para refletir o novo posicionamento do método. Se você sente que sempre trava no mesmo ponto, muda por fora, mas repete por dentro, entende, mas não vive. Quer avançar, mas algo invisível puxa para trás. Então não é falta de técnica, é programação antiga, e programação antiga não se vence na força. Se reprograma no nível certo. O próximo passo é simples. Toque no link, fale comigo no WhatsApp e receba os detalhes do método subliminar. Não é para todo mundo, é para quem cansou de lutar contra a própria mente e quer finalmente ensinar o corpo a permitir uma nova realidade.